Em abril, o pior que li este ano, se recomenda a leitura, é pá, sim. Li um, que é o Beyond. Nitidamente foi uma boa desilusão. Sem dúvida que é o melhor livro que li este ano até agora. Welcome back! Estive muito tempo ausente, mais do que ausente, muito tempo sem fazer vídeos. E portanto eu hoje vou-vos trazer um vídeo que eu espero que não fique super longo, mas a verdade é que vou falar tipo de 20, 25 livros. Vou-vos falar de tudo aquilo que eu li entre abril e julho. Eu cheguei a gravar um wrap-up de abril, mas depois estava com alguns problemas entre tempo, basicamente tempo, muita falta dele, para me dedicar verdadeiramente ao YouTube, e também estava com alguma falta de criatividade, e depois quando tive um pouco mais disso, não tinha acesso à internet, então havia algumas coisas que eu queria pôr nos vídeos, nesse vídeo em específico, que não estavam a resultar bem. O tempo foi passando e aqui estamos. Hoje é dia 1 de agosto e eu estou a gravar este wrap-up destes 4 meses. Estou num período de mudanças, muitas, e literais, e por isso não tenho tido nem o maior tempo para ler e muito menos para me dedicar a estes meus hobbies de falar sobre livros, seja aqui, seja no Instagram. Sem demorar muito, vou tentar falar-vos destes livros. Pensem que aqueles que eu já li há muito tempo, realmente já não me lembro assim tão bem deles. Vou organizá-los por meses, não propriamente por ordem cronológica de quando os li nessas alturas, porque já nem me recordo bem. Vamos então ao mês de abril. Foi um mês em que, do que eu me recordo, achava que não ia ter muito tempo para ler, mas acabei por ler muitos livros, e alguns muito bons, outros nem tanto. Começando pelas bandas desenhadas, livros ilustrados que eu li, o pior que li este ano, não de livros ilustrados, mas de todos os livros, é a história de Buda. Isto é uma adaptação em mangá sobre a história do Buda Siddhartha, por Isashi Ota e Mauro Nakamura. Este livro não há em inglês, acho que há japonês, depois traduzido para o português e para português do Brasil. E conta a história do Buda Siddhartha, mas através do mangá. Ao início eu estava, ok, isto está a ser simplista, mas acho que faz parte para simplificar a história e para tornar a biografia em algo mais motivador de ler, só que depois no final percebi mesmo que era uma simplificação má, não tenho outra palavra, e houve coisas que me davam vontade de rir, mas não era vontade de rir, isto é tão engraçado, isto é mau. Depois li a adaptação para a banda desenhada dos Maias, os Maias dessa de Queiroz. A adaptação é de Canizales, e a adaptação do texto de José Freitas. São umas figuras que eu gostei muito, muito bonito, e foi bom para voltar a este clássico, que é o meu clássico português favorito, e que gostei realmente de ler e de revisitar, se bem que é naturalmente super simplista, não é? Simplifica muito a história, não mostra as coisas que eu mais gosto da crítica social e até algumas das personagens pelas quais eu tenho preferência no livro, não são aqui exploradas, mas acho que isso não é de estranhar, e acaba por se focar muito no romance das duas personagens principais, do Carlos e da Maria Eduarda. Isto deu-me vontade também de ler outros clássicos, porque deu-me vontade de reler os Maias, não indo de reler os Maias na altura. Acabei por decidir ler O Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Eu gosto muito desta edição, que é do Penguin Classics. Penguin Classics, desculpem. Não gostei. Na verdade foi isso. Porque me pareceu um knock-off de... É knock-off que se diz? Whatever. Um bocado uma imitação. E acho que é inspirado no Romeu e Julieta, de Shakespeare, e eu li o Romeu e Julieta em janeiro de 2022, portanto não passou tempo suficiente para a história não estar muito fresca. Claro que com contextos sociais portugueses e com essas diferenças e também a diferença de época, mas também não achei que essa parte de contextualização da época, de crítica à época que se vivia, ou até a exposição do romantismo, estivessem assim tão presentes ou assim tão
bem definidas, de forma a ficar um pouco mais exaustiva e mais longa no livro, para lhe darem mais valor nesse sentido. Em abril li também 3 audiobooks, um deles não ficção, que já estava para ler há muito tempo e que foi uma leitura muito enriquecedora, que foi o Disability Visibility First Person Stories from the 21st Century, que é editado pela Alice Wong, uma ativista pelos direitos das pessoas com deficiências. E é sobre isso, são histórias de pessoas com deficiência, com doenças, com problemas crónicos, vários tipos de disabilities, não é? Que são exploradas aqui, várias histórias diferentes, pessoas de diferentes raças, de diferentes classes sociais, até de diferentes países, mas maioritariamente pessoas dos Estados Unidos. E essas histórias das pessoas, não são histórias inventadas, são muito boas para nos fazer perceber as diferentes realidades que existem, para nos abrir os olhos sobre muitas das dificuldades que pessoas com deficiência passam e muitas das desigualdades que existem. E é também, se tiverem algum tipo de deficiência, alguma doença, acho que pode também ser um conforto. Para mim eu tenho 2 doenças crónicas e ver histórias de outras pessoas com vivências parecidas à minha, e ver as suas lutas de determinadas formas, de ouvi-las, foi muito bom e traz sempre aquele conforto de nos podermos relacionar. Li 2 Short Stories Collections, também em audiobook. Uma delas foi o Milk Blood Heat, de Dantiel Muniz, acho que é assim que se diz o nome. E são focadas em experiências femininas, em experiências com questões raciais, com racismo mesmo, e acho que, para mim, o highlight destas histórias e aquilo que é melhor desenvolvido e que acho que sensibiliza mais, pelo menos assim foi para mim, foi a relação de saúde mental e de luto. Acho que o luto está bem explorado de diferentes formas, através de diferentes destas histórias. E recomendo, e gostei do formato de audiobook. Outro audiobook de short stories que eu li, também elas feministas, porque acho que esta ideia de antologias feministas chama-me cada vez mais a atenção, e é algo que eu cada vez gosto mais. Na verdade, acho que até me veria a escrever algo deste género, quem sabe, talvez um dia. E então, esse outro que eu li foi o Shit Cassandra Saw, de Gwen E. Kirby, e esse foi mesmo muito bom. No entanto, nesse vi muitas discrepâncias entre as short stories. Ou seja, isto pode sempre acontecer quando se lê uma coleção de short stories, mas neste senti muito isso. E gostei também da forma como estão géneros diferentes ao longo das short stories. Literary fiction, no seu conceito mais comum, como outros assim mais de realismo mágico com elementos de horror, e isso foi fixe mesmo, e fez-me lembrar muito a escrita e o conceito que a Mariana Enriquez cria nos seus livros. Eu já li um dela, que é The Things We Lost in the Fire, acho que foi esse. As Coisas que Perdemos no Fogo, até li em português pela tradução da Quetzal, que gostei, portanto fica aí a dica. É um livro que ao início eu estava super perdida, eu estava assim, isto é para eu estar a ouvir ou eu estou simplesmente demasiado lenta para acompanhar? Mas depois passou para a segunda história e eu, ok, já me estou a localizar, isto já está a fazer sentido, o género já está a mudar, e lá está, houve umas histórias que me agarraram completamente, que eu adorei, outras que nem tanto. Essa primeira então eu estava à toa, estava mesmo, será que sou eu que não tenho inteligência suficiente para perceber isto? E até pensei em dar DNF ao livro, mas ainda bem que esperei até ao segundo conto. Acabei o meu primeiro livro de poesia do ano, acho que foi o primeiro, não sei se li outro antes, olha, já estou super confusa, mas foi o 100 Poemas de Sofia Mel Briner Anderson. Gostei muito, alguns eu já conhecia, outros nem tanto, e é uma pequena coleção que vai pegando em diferentes épocas da sua escrita, diferentes coleções que ela foi lançando, coletâneas, e
Eu gosto muito dos poemas dela sobre liberdade e revolução, e estão aqui muitos deles. E portanto, se gostam dos poemas de Sofia, é uma boa coleção. Eu comprei em segunda mão na Livraria Solidária de Carnide. Isto é uma coleção editada pela Visão. É possível que já não encontrem esta coletânea à venda sem ser em segunda mão, mas procurem também outras de Sofia que acho que poderão gostar. Mais livros que eu li nesse mês. E Se Eu Morrer Amanhã, de Filipa Fonseca Silva. Este foi um que quando saiu eu fiquei logo com vontade de o ler. É leve, feminista, divertido. Gostei mesmo. No entanto, tem algumas formas de abordar temas da diversidade e sexualidade em que já não gostei propriamente, portanto não é um livro perfeito de todo, mas retrata a forma como nós fazemos uma discriminação etária tão grande na nossa sociedade e como associamos papéis, tanto de género como, sei lá, papéis familiares e mesmo na sociedade, às idades, e como então às mulheres mais velhas pouco ou nada é atribuído e esperamos que sejam simplesmente avós e que fiquem no seu canto. E aqui explora o sexo geriátrico, a sexualidade geriátrica, e super fácil de ler, mesmo muito fácil de ler. E acho mesmo que é uma boa abordagem a um assunto que é tabu na nossa sociedade. Também de uma autora portuguesa, li O Lugar das Árvores Tristes, de Lénia Rufino. Eu lembro-me perfeitamente que desde que este livro saiu que eu estava interessada em lê-lo, e ofereceram uns meses depois do seu lançamento, no Natal. No entanto, ainda não lhe tinha pegado, portanto eu já o tinha desde dezembro de 2021, li em abril de 2023, nada fora do comum. Foi o primeiro livro que eu li no âmbito do Clube do Livret, relacionado com o podcast do Livret, não é? E foi uma leitura conjunta, portanto gostei muito de ir por lá partilhando as minhas opiniões enquanto lia. Também foi muito giro porque a Lénia também faz parte do clube e também foi interagindo connosco, então gostei muito. É um livro que me surpreendeu imenso, eu não sabia mesmo do que é que estava à espera, apesar de estar super interessada nele. E é assim uma mistura entre ficção literária com muito suspense envolvido. Temos aqui duas notas sobre este livro. Tem uma crítica social muito forte. O livro não se passa nos dias de hoje, tem a ação na década de 90 e na década de 70 e passa-se mais, o seu desenrolar é sobre os acontecimentos do passado nos anos 70 e acaba por fazer uma grande crítica social à igreja, ao espírito de aldeia, que também se foca muito na igreja e nos padres, como eles são os salvadores de tudo. E portanto, exato, a autoridade que é atribuída a essas pessoas, a essas entidades, especialmente nos sítios pequenos, como padres, GNRs, etc., são assim, o que eles dizem está certo e tudo mais. Era assim antigamente e a verdade é que isto ainda se perpetua muito em aldeias muito pequenas. Foi um livro que eu achei inesperadamente feminista, tem mulheres fortes, fala sobre sexualidade, assédio, violência, e mostra muito o condicionamento às liberdades femininas consoante a época, e quanto mais para trás vamos andando, mais vemos o quão condicionada era a existência de uma mulher, e isso está muito bem retratado aqui. E pronto, como podem calcular, crítica social, elementos feministas, boas personagens, muito bem construídas, um enredo cativante e que nos faz querer saber sempre mais o que é que vai acontecer, com mulheres fortes no centro. Naturalmente que eu gostei mesmo muito deste livro e recomendo. Acho que não é tão falado quanto poderia ser. Acho que quando foi novidade também foi falado, lembro-me de o ver muito pelo Instagram, daí eu também ter ficado interessada, mas não o suficiente, portanto, olhem, sou só mais uma pessoa a dizer para lerem o livro da Lénia. E por fim, a estrela do meu mês de abril, que eu adorei este livro, acho que se mantém no top de melhores livros do ano. Agora, acho que já não vou dizer que é o melhor livro que eu li este ano, mas
se calhar está lá perto, e é o Pachinko, de Min Jin Lee. Já está traduzido para português também, com o mesmo nome, pela Relógio d'Água, se não me engano. E este livro é extraordinário, é ficção literária no seu melhor para mim, aliás, ficção histórica. Eu adorei a escrita, adorei o enredo, adorei tudo o que esta ficção vai buscar à história real. Este é um livro que se passa quase ao longo de 100 anos, começa em 1911, 1910, por aí, e estende-se até ao final dos 1900. Acho que não chega a 2000, mas deve ser para aí 1990, na boa, que este livro chega. E é uma história intergeracional, uma história familiar, uma história de imigração, de discriminação e da forma como a guerra nos afeta a todos enquanto cidadãos, como a vida de uma pessoa pode ser tão afetada pelas circunstâncias políticas e sociais de um país. O que eu mais gostei, sem dúvida, foi a forma como isto está focado na família e nas personagens, principalmente numa delas, que acaba por seguir e por fazer esta ligação toda ao longo deste tempo. E aqui isto mostra-nos a Coreia, depois a Coreia a ser invadida pelo Japão, os coreanos a terem de, na sua grande maioria, emigrar porque as condições de vida na Coreia desceram por completo e estavam a ser muito explorados pelos japoneses na Coreia. Então emigrarem para o Japão, serem completamente discriminados, serem considerados cidadãos mesmo lá em baixo, nem sei bem como explicar, não os tratavam como pessoas. Depois haver a questão das tensões China-Japão também, e depois a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, especialmente, e o impacto que tem o final da Segunda Guerra no Japão, nos japoneses e nos imigrantes coreanos. E a partir daí, a divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, perceber o que aconteceu às pessoas que quiseram voltar, as que voltaram para o Sul, as que voltaram para o Norte, a diferença, e este sentimento que é deixado nas gerações que nem sequer nasceram na Coreia, mas que são coreanos, não é? Pela sua família, e que têm quase um sentimento de quer voltar à terra, não é? À mainland, para melhorar aquele sítio, porque quer finalmente ter esta oportunidade de poder lá viver, porque finalmente posso ir para lá e tenho condições para, ao mesmo tempo que outros se debatem, eu não sou de um sítio, eu não sou de outro. Os japoneses não me consideram japonês, os coreanos não me consideram coreano, quem é que eu sou, onde é que eu me insiro, e estas questões estão mesmo, a meu ver, muito, muito bem exploradas. É ao início um livro lento, está dividido em 3 livros, pronto, 3 partes, Book 1, Book 2, Book 3, se não me engano, Book 3 também. O Book 1 foi o mais lento, ao início eu estava mesmo a demorar a ler, até que começaram a inserir mais personagens, o plot começou-se a desenvolver mais e fiquei completamente agarrada ao livro, já não o queria largar. A mesma coisa para o livro 2º e 3º. No entanto, acho que algumas partes do livro, alguns pequenos momentos, mini plots, não é? Dentro do plot total, e algumas personagens podiam ter tido mais tempo de antena, mas também entendo que não, porque este livro já é bem grande, isto tem umas 555 páginas, esta edição, portanto já é bem grande, e se calhar também explorar muito todas essas outras coisas teria sido cansativo, mas também é natural que assim seja, tanto que haja muito ponto por explorar, como às vezes nem dar para explorar isso tudo, porque são muitas personagens envolvidas ao longo de muito tempo. Mas olhem, se gostam de ficção literária, com factos históricos, esta ligação mesmo muito, muito bem feita, de histórias intergeracionais, com muitas questões familiares envolvidas, e estas questões de discriminação, de sentido de pertença, de imigração, eu recomendo muito, 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 muito este livro, eu adorei.
Muito bem, vou finalmente passar ao próximo mês e falar dos livros de maio. Li 3 audiobooks, 2 deles não ficção, 1 ficção. O primeiro que li foi o We Are Displaced, da Malala Yousafzai, portanto é escrito por ela em parte e editado por ela. Ela recolhe várias histórias de outras pessoas refugiadas e essas histórias são super impactantes, pelo menos para mim foram. Histórias que precisam ser contadas, que mostram várias perspectivas sobre uma crise que existe há anos, anos e anos e anos, e que seja talvez cada vez ainda mais premente, e tem alturas que é muito falada, outras que é por completo ignorada. E foi mais um livro que me fez consciente do meu enorme privilégio de viver onde vivo, de ter as condições que tenho, enfim, de tudo. E há mesmo partes em que houve mesmo partes em que eu estava com vontade de chorar. Enfim, e cheguei a ler com pessoas à minha volta e estava a tentar guardar o sentimento para dentro. Isto não ia mesmo começar a chorar. Não gostei tanto da parte que é um bocadinho o memoir da Malala, não por não gostar, não por não achar a história chocante e impactante, mas porque já li a memoir dela, o I Am Malala, e é o mesmo, só que mais resumido, essa primeira parte. E depois fala também de outras crises não tão conhecidas. Há uma frase que eu apontei que é: Does the world know that Rohingya have been suffering genocide for a long time? Do they understand why? Can anyone help us? Isto foi escrito no livro, quase como uma mensagem de por favor ajudem-me, e pronto, aí fica mesmo uau. O outro não ficção foi muito mais leve e gostei muito, foi o Dear Dolly on Love, Life and Friendship, da Dolly Alderton. E é como se a Dolly, que já parece muito uma amiga nossa, vejam coisas que ela põe no Instagram, eu não sigo ativamente, mas vou vendo coisas dela, e se já leram os outros livros dela, também devem criar esta relação que parece quase uma amiga. Então isto é baseado numa coluna que ela tem num jornal, ou revista, agora não me estou a lembrar ao certo, peço imensa desculpa. Sei que o livro saiu agora para português, não sei exatamente com que nome, mas deixo aqui o livro, a capa do livro, para verem. E é um livro em que, lá está, a nossa amiga Dolly nos aconselha sobre dúvidas que temos, dúvidas existenciais, dúvidas de vida, problemas que temos com relações familiares, de amizade, românticas, problemas que temos na vida, tipo, como é que avanço agora, o que é que eu vou fazer, sinto-me perdida, enfim, tudo e mais alguma coisa. Ela é mesmo rainha do conselho em amizade e amor, a meu ver, e é uma leitura leve e gira, em audiobook fantástico, com ela a narrar. Se for em livro também acredito que seja daqueles livros bons para de vez em quando se folhear e ouvir qualquer coisa. E teve mesmo passagens que eu adorei. Lembro-me de uma, não a vou citar porque não me lembro ao certo como era, e acho que era muito grande, mas era algo como: toda a gente fala super bem do amor e de nos apaixonarmos, mas nunca ninguém nos diz o quão assustador é apaixonarmos ou decidirmos entregar o nosso amor a alguém, o quão frágeis e vulneráveis ficamos nessa situação e o quão assustador isso é. Eu fiquei: Dolly, your words are super right. Moving on. O audiobook de ficção que eu li, aconselho a 1000% ouvirem isto em áudio. Se gostam, se também estão habituados a ouvir em áudio em inglês, que se chama How Not to Drown in a Glass of Water, da Angie Cruz. É um livro que é uma autora que eu já tinha lido outro livro dela, o Dominicana, que tinha lido e outras partes estado a ouvir em audiobook também, porque tinha o livro físico, e já na altura tinha achado a escrita dela quase que cantada, não a escrita, mas a forma como está tudo tão bem encadeado na narrativa, e a voz das personagens, gostei muito na altura desse, e este aqui foi incrível.
incrível, incrível. E é mesmo muito bom em áudio porque não é um sotaque comum, não é um sotaque normal, é um sotaque latino-americano no inglês. E é com expressões espanholas pelo meio. Pá, é mesmo muito, muito, muito giro. E retrata também a realidade de imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos e os problemas que as pessoas também passam com o emprego, com a falta de qualificações e problemas familiares e em comunidades marginalizadas. E gostei mesmo muito, muito, muito e recomendo. Passando então para os livros físicos de maio, que não foram muitos. Li o Cleopatra and Frankenstein da Coco Mellers, já está traduzido para português com o mesmo nome, Cleopatra e Frankenstein, não é? Com o I, pela Aurora Editora. Se não me engano é pela Aurora. Eu gostei bastante do livro, achei que retrata bem uma pessoa a sentir-se perdida e depressiva, e com depressão mesmo, nos seus 20, numa altura de indefinição de para onde vai e como vai. Gostei da forma como é explorada a ideia de uma relação ser um refúgio e também das dinâmicas de poder que depois passam a existir numa relação por diferenças de idade. Gostei das side characters, que acabam por não ser assim tão side characters, porque a autora vai passando de POV em POV, todos relacionados com os personagens principais, como é óbvio, e tudo interligado, o que vai acontecendo. Gostei muito da escrita, do tom da escrita. Não me consigo lembrar de muitos detalhes mais em particular, mas o que eu sei é que tinha expectativas mais altas. Até tentei não ler logo quando comprei, que aí estava com o hype todo que ia ser maravilhoso. Foi uma leitura mesmo boa, não estou a brincar, foi mesmo bom. No entanto, não foi tudo o que eu esperava por tudo o que tinha andado a ouvir. Mas é uma boa leitura para contemporary fiction, sem dúvida. Outro que eu acabei em maio, acho que já tinha começado para ir em fevereiro ou março, não, março só. Quis começar em fevereiro, mas só em março é que lhe peguei. Que é o Hood Feminism, Notes from the Women White Feminists Forgot, de Mickey Kendall. Uma não-ficção sobre a forma como o feminismo mainstream branco não é interseccional o suficiente, não toma em consideração mulheres negras e mulheres de outras raças, mulheres de comunidades marginalizadas, nem muitas vezes mulheres de classe muito baixa, mulheres com deficiência, não aborda muito questões de identidade de género, mas também pega aí, também fala como mulheres trans ou com outro tipo de identidade de género são também afetadas pela forma como o movimento atual, não diria bem atual, mas como um movimento mais forte não as inclui. Há capítulos muito interessantes com factos que mesmo que me arrebataram, acho que é a melhor palavra. Gostei particularmente do gun violence, estou a falar dos capítulos, portanto dos temas que são abordados, do gun violence, missing and murdered. Esses dois foram assim, uau. Mas depois há algumas coisas que eu sinto que são um pouco repetidas, porque está dividido por temas através dos capítulos, mas depois alguns capítulos focam-se em temas, nos mesmos temas, mas com abordagens diferentes, o foco, mas acabam por ir chegar ao mesmo. No entanto, um problema que eu senti com o livro é que a conclusão de quase todos os capítulos é, portanto, o movimento The White Feminism needs to change. E era isto, mas em alguns senti que havia conclusões mais práticas dessa mudança, e outras realmente é isso, porque é verdade, um movimento feminista tem de pensar em todas as pessoas, independentemente de quem são, de onde vêm, do seu género, da sua raça, da sua classe, todos os outros 1001 fatores que existem, e tem de incluí-las nessa luta. Zero dúvidas aí.
concordância absoluta. Eu concordo a 100% com este livro. Não concordo com a abordagem das conclusões, que acabam por ser um pouco repetitivas, e acho que é isso que tira crédito ao livro, é essa repetição, tanto de temas como de conclusões e de ação necessária ser toda... serem conclusões muito, muito semelhantes. Não é uma leitura rápida de todo, acho que há não ficções que se leem melhor do que esta, tanto pela repetição, que depois nos tira um pouco a vontade, como por ser super factual e também um pouco académico, ter muitos factos. Mas é mesmo super interessante. Mostra muito todos os condicionamentos às liberdades das pessoas e a forma como o feminismo não levanta, não ergue todas as pessoas de igual forma e como deveria. E como espero que cada vez mais as pessoas trabalhem nesse sentido e se apercebam disso. Portanto, se recomendo a leitura, sim. Se é o melhor livro feminista de sempre, não. Junho, mês de audiobooks, Pride Month também, portanto a contar com uma boa dose de leituras queer. Um super curto, mas muito cativante, com impacto e que se lê super facilmente, é o Beyond the Gender Binary, de Alok Vaid-Menon, que é na verdade artista de slam poetry, portanto isso também está aqui envolvido no livro, e é um livro que é quase um mini dicionário, não sendo um dicionário de todo, mas explica vários conceitos ligados à identidade de género e desafia as pessoas a perceberem que o género não é uma coisa isto ou aquilo, de mulher e homem, de feminino e masculino, de preto e branco. Não, é maleável, é um espectro e há múltiplas identidades e todas elas devem ser celebradas e todas elas têm espaço no mundo. Isto é tudo demonstrado no livro de uma forma criativa e cativante. E leiam, acho que só irá enriquecer e de forma alguma será tempo perdido. Outro que eu li e que fiquei muito contente por finalmente o ler foi o What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex, da Angela Shen. Ela é escritora e editora também em parte, porque aqui o livro conta também com histórias na primeira pessoa de outras pessoas. Foi emocionalmente muito impactante, acho que é um livro que mostra muita coisa, que expõe tanta coisa sobre a sexualidade e sobre coisas reprimidas na nossa sociedade, tabus que existem sobre a forma como há tantas pessoas oprimidas pela sua sexualidade ou pela sua assexualidade, que é um tipo de sexualidade naturalmente. Eu recomendo a toda a gente, não só para perceberem a experiência de pessoas assexuais e as múltiplas formas que a sexualidade pode ter, que na verdade são tão múltiplas quanto as pessoas assexuais, porque não há uma única forma de viver qualquer tipo de sexualidade, mas as suas várias categorias, por assim dizer, a sexualidade, grey asexuality, a demissexualidade, há muitas formas de viver a sexualidade e também é muito bom, também recomendo, não só por isto tudo, mas acima de tudo também para refletirem em vocês mesmos, perceberem talvez melhor algumas das vossas próprias experiências ao longo da vida, para entender melhor o amor e a amizade e as diferenças entre ambos e as não diferenças, e é mesmo um livro muito bom e com um grande valor e com um grande valor emocional, quer se relacionem um bocadinho só ou muito, e acho que vale mesmo muito a pena, e que é um assunto que a sexualidade que deveria ser falado muito mais, para também haver muito mais aceitação, muito mais facilidade para as pessoas falarem sobre isso e para se aceitarem elas mesmas. Também em audiobook li o Bliss Montage, da Ling Ma, que são short stories, mais uma coletânea de short stories feministas com uma grande dose de realismo mágico. Gostei mesmo muito. Não me lembro de grandes pormenores porque tantas short stories juntas depois começam a baralhar-se, mas gostei muito da escrita e da narração. Foi uma experiência de audiobook também.
e acho mesmo que o realismo mágico está muito bem desenvolvido e é aquele realismo mágico típico asiático, que é um pouco diferente do latino-americano. Acho que são assim as grandes categorias de realismo mágico, pelo menos para mim e da minha experiência de leitora, mas recomendo muito, 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 muito. Leiam se gostam deste tipo de livro. Falando em short stories, li mais um, o Little Tales of Misogyny. Este li em e-book, o livro é da Patricia Highsmith e é considerado um clássico. Um clássico da literatura feminista e de contos. É um livro que inclui elementos de horror também, nas suas short stories, e que o que faz é contar as histórias das experiências femininas, na sua maioria, através de uma perspectiva quase que misógina, ou seja, inverter a perspectiva sobre... Isto não é muito fácil de explicar, mas é um conceito muito giro e muito inteligente, não é giro? É um conceito muito inteligente, porque as perspectivas que são mostradas sobre as mulheres são mostradas mesmo na forma de, estás a ver, o quão misógino isto é. Foi escrito nos anos 70, ou antes, se não estou em erro, é considerado clássico, não é, como eu disse. Acaba por ser uma sátira da forma como tanto homens como mulheres, na verdade, olham para as mulheres de uma forma misógina e de opressão. E estas mulheres as personagens são descritas de uma forma completamente hiperbolizada para enfatizar características que muitas vezes são só parte da personalidade de alguém e completamente exacerbadas pelo olhar machista. Acabam por ser uma espécie de fábulas, contos muito inteligentes, surpreendentes, um bocado absurdos em determinados momentos. Depois o que é que eu li mais? Fui a Amsterdão, tenho lá 3 amigas minhas, das mais próximas, que foram para lá viver recentemente e finalmente as fui visitar e conhecer a cidade, portanto foi muito bom, mesmo incrível. E terminei o audiobook, quase que comecei e terminei, de All Boys Aren't Blue, de George M. Johnson. É uma memoir muito honesta, muito crua, uma história de vida incrível. É super pessoal, mas ao mesmo tempo transcende aquela pessoa, transcende quem escreve. É difícil de ler em partes pelos momentos que descreve. Há violência, há abuso sexual, é a descoberta do próprio ser e da sexualidade, e também é sobre ser queer, mas acima de tudo queer e negro, e tentar encontrar um sítio, um lugar mental, físico, pessoas também, em que esta pessoa pudesse ser ela própria, em que viver a sua própria verdade fosse possível e não fosse um crime. E acho que fala muito bem e demonstra muito como o mais importante, muitas vezes, e como aquilo que é fraturante ou não, e que pode mudar completamente o rumo de uma vida, é a aceitação por parte das pessoas de quem mais se ama, e o poder desse amor que torna tudo possível. E olha, foi mesmo impactante e nem sei bem ainda expressar-me sobre ele. Também lá na viagem li este tenho aqui, foram os livros físicos, os primeiros livros físicos do mês de junho. O Intimacies, de Katie Kitamura. Eu achava que ia gostar e realmente gostei muito. Foi um livro que me acompanhou por lá, quis lê-lo porque se passa em Haia, no Tribunal Internacional de Justiça, e então achei, bem, estou na Holanda, acho que se relaciona. E é uma história de uma mulher que parte para outro país por precisar de uma mudança devido a tudo o que tinha acontecido na vida dela, através de um novo trabalho. Explora estas novas relações que ela faz num novo local onde não conhece ninguém, e acima de tudo por ela trabalhar. Ela trabalha como tradutora no Tribunal Internacional de Justiça, portanto um local, uma instituição que julga crimes contra a humanidade, portanto os crimes mais perversos que existem contra povos. Não é contra uma ou duas pessoas, é mesmo contra povos, contra centenas, milhares, milhões de pessoas até. Então explora muito
o que é o bom e o mal, o bem e o mal, como é que se prova que algum mal foi feito, o que é que está em jogo nestas situações, qual é que é o papel do Ocidente nestes crimes, que julga ser superior a tudo o resto, todo o resto das zonas do mundo. O detachment emocional que é preciso nestas situações para participar num julgamento destes, para participar neste tipo de ambientes. E então desta forma depois explora os vários tipos de intimidades. Como é que ela, enquanto tradutora, acaba por sentir que está a ser íntima de alguém que cometeu um crime, o que ela considera que é um crime no meio destas traduções, a intimidade da linguagem, a intimidade da escrita, e depois lá está, as intimidades mesmo de relações de amizade, de amor, as intimidades que às vezes partilham com estranhos, e este conceito está mesmo bem explorado numa história curta, cativante e mesmo, olhem, que eu gostei mesmo muito, muito, muito. É um livro feminista, de certa forma, porque demonstra esta perspectiva de como se olha para as mulheres. Cenas específicas neste tópico que eu gostei muito. Outro que eu li e que admitidamente foi uma boa desilusão. Tipo, o livro não é mau, de todo. Eu gostei da leitura, mas comparado com o que eu andava a ouvir sobre ele, pois, caiu, não ficou cá em cima, de todo. Que foi o Small Things Like This, da Claire Keegan, que sei que já está traduzido para pequenas coisas como estas. Eu não vou dizer com 100% de certeza que é pela Relógio d'Água, mas eu acho que é. Um livro que retrata uma Irlanda conservadora, com muitos problemas internos devido às separações e à religião, e expõe a violação que existiu. Ok, podemos dizer existiu neste caso, mas ainda se perpetua, talvez não na Irlanda, mas noutros locais, até os anos 90, neste caso, na Irlanda, com violação de direitos de mulheres, nomeadamente por entidades religiosas. E tem uma mensagem forte, tem passagens bonitas, sinceramente, é muito bem escrito. O livro tem um tom introspectivo, é uma leitura rápida, mas olhem, eu estava à espera de mais, por quem tinha dito que tinha adorado e por quem tinha recomendado, mas não foi para mim, se calhar pode ser para vocês. Para mim é um bom livro, mas neste caso acho que é um tipo de livro em que é demasiado curto para aquilo que quer fazer e para a mensagem que quereria talvez passar. Passando a julho, este é que tem sido talvez o mês mais caótico de andar de um sítio para o outro. Ora bem, deste mês começo por um livro que eu iniciei a leitura, acho que cheguei para aí a 35% e depois decidi, não quero mais, que é o Cursed Bunny, de Bora Chung. Mais uma coleção de short stories muito marcadas pelo realismo mágico, horror também, talvez há alguma ficção científica, acho que cheguei a ouvir disso. Horror é que não senti tanto, mas tem assim situações surreais. Também fala muito da condição feminina e isto foi o que eu li. O livro prometia também outras coisas, mas talvez seja porque as primeiras short stories não me agarraram. Acho que ainda li umas 4 ou 5 e não fiquei mesmo com vontade de continuar. E assim não querer estar a prolongar uma leitura que não me estava a trazer muito. Depois li Uma Solidão Demasiado Ruidosa, de Bohumil Hrabal. Comprei na Feira do Livro e decidi ler já. Li nas minhas férias, estive na Grécia, em 2 ilhas, e este acompanhou-me numa delas. Gostei, não gostei muito nem adorei. É uma leitura recente, acho que ainda tenho a digerir ainda um pouco. Tem passagens muito bonitas, gosto muito do tom introspectivo, fatalista, assim mais dark do livro, e é um livro que fala de censura, que fala sobre o poder dos livros e o descarte da literatura e da cultura. Tem mesmo partes mesmo muito bonitas, mas não sei, a história não me tocou, ou pelo menos não tanto quanto eu esperava, ou talvez não só por quem eu tinha visto falar tão bem dele, mas também o próprio título, Uma Solidão Demasiado Ruidosa, é uma coisa que me faz assim, uau! Mas quero ler a passagem, que até está aqui na parte de trás do livro, porque marquei muitas outras, mas vou por esta.
É em vão que todos os inquisidores do mundo queimam livros, pois quando um deles contém algo de válido, o seu riso silencioso persiste mesmo no meio das chamas, porque o significado de um livro verdadeiro vai sempre para além dele. Se gostarem assim de ficção literária lenta, uma escrita talvez um pouco ligeiramente mais clássica, mais anos 70, 80, não tão contemporânea, é uma boa opção. Teve ali partes que me fizeram lembrar um pouco de Milan Kundera, mas não tanto, acho que o registro ainda é um pouco diferente. E o livro que fecha este gigante wrap-up foi o último livro que eu terminei em julho. Entretanto, tenho outro quase a terminar, mas não acabei. Mas, portanto, este livro que me acompanha desde maio, que eu já estou para ler há imenso tempo, que é da minha série de livros favorita, portanto, se calhar para alguns isto não vai ser uma surpresa, mas foi um livro que eu adorei. Se não o li mais rápida, porque cada vez que eu queria entrar no livro, queria mesmo poder dedicar-me verdadeiramente, entrar naquele mundo. E foi uma viagem extraordinária. Eu li 54% do livro entre maio e início de julho, em bocadinhos. A certa altura pulo no Kindle também para poder ler em algumas situações em que não me dava jeito de levar o livro porque ainda é pesado, ainda é grande. Bastante. Ele veio comigo na minha viagem em Kindle, então eu não tive só. Eu fui a Ilhas Gregas e fui a duas, passei de uma para a outra e na viagem 9 horas de ferry eu li, portanto, 46% do livro e estava completamente dominada por aquilo, pelo livro e pela atmosfera, depois Ilhas Gregas e pelas referências que o livro faz também a personagens de mitologia grega, de certa forma só com nomes e ideias. E vou parar aqui com o suspense. O livro é o Iron Gold, de Pierce Brown. Este livro, aliás, esta série de livros é mesmo a minha favorita. Acho que é, para mim, de tudo o que eu já li, dos mundos mais bem construídos. É uma ficção científica incrível. Eu sou mais de fantasia do que ficção científica, talvez por não ter pegado muito no género. E ao início parece um bocado fantasioso, mas depois é que dá para perceber, principalmente a partir do segundo livro da série, que é mais de ficção científica do que outra coisa. E também é um pouco distópico e cria uma nova sociedade, tem elementos políticos e sociais muito bem marcados ao longo desta série. E a série começa com uma trilogia que eu li há anos e que se tornou a minha favorita, que começa com o Red Rising. E agora, pronto, saiu, agora não é agora, já foi há uns anos, tipo 2020, aí, ou 2019, saiu uma segunda parte da série, portanto uma segunda trilogia que acompanha estas personagens 10 anos depois do terceiro livro, e eu finalmente peguei nele, no Iron Gold, e isto foi uma montanha russa enorme de emoções. Eu adoro este mundo, adoro estas personagens, e aqui temos, neste aqui, calculo que agora também assim seja para os próximos dois da segunda parte da série, da segunda trilogia. Já não há só um POV, há vários, e então ao início eu estava, agora vou ter de aprender sobre uma nova personagem, vou ter de entrar no outro POV, parecia que tinha de fazer um pouco um esforço, mas depois, quando já estava a meio desse POV, já só queria mais daquela personagem. Quando aquilo acabava, estava sempre num grande momento de suspense, o que é que vai acontecer a seguir, sempre com 40 mil plot twists, porque é isso que caracteriza o Pierce Brown. E depois estas 4 perspectivas eventualmente começam a encontrar-se ou a fazer o caminho para se encontrar. E umas vezes eu só queria saber de um, depois já só queria saber do outro. Depois, quando já estava no POV seguinte, já nem me lembrava o que é que... Já nem me lembrava-me, mas já nem queria saber se estava entusiasmada por aquele POV anterior, só queria saber deste. Montanha russa, completa. Plot twists, a inteligência neste livro. A escrita dele é mesmo high level. Os pequenos enredos que estão por trás, a forma como os personagens têm os seus esquemas que não são revelados. Isso, quando são revelados, é uma bomba. Tudo o que há de bom na trilogia, na inicial, há aqui. Se calhar ainda tipo a um nível maior, por termos, lá está, as 4 perspectivas, e isto foi extraordinário. Eu fico sempre sem saber o que dizer no final destes livros, é mesmo esta reação. Adorei e sem dúvida que é o melhor livro que li este ano até agora. E por favor, leiam esta série. Se gostam de fantasia,
ou a ficção científica, não sei como é que ainda não leram. Se nem sempre gostam, mas gostam de livros inteligentes, de plot twists, etc., de coisas que vos tiram, que vos põem at the edge of your seat, sei lá, leiam, por favor. Comecem pelo Red Rising e vão andando, que vão ver que só querem não é andar, é correr, porque isto é espetacular. Tenho recomendado a todas as pessoas que existem e que me pedem recomendações, eu vou lá, vou pegar neste, e quem tem efetivamente seguido esta recomendação tem gostado muito, portanto os próximos são vocês. E é assim que termina este super mega vídeo de 24 livros, ou 25, que eu li neste período. Não consegui fazer reviews muito em detalhe de cada um deles, como gosto de fazer nos wrap-ups, porque também não tive a oportunidade de gravar vlogs, que a câmera do meu telemóvel ardeu, só agora é que tenho um novo. Espero poder investir mais agora nisso no futuro, porque lá está, eu gosto mesmo de vos dar algum feedback maior sobre os livros e contextualizar mais cada um. Agora não foi possível, mas espero que tenham gostado do vídeo, destes livros. Falem comigo sobre eles, se já leram algum deles, a vossa opinião é completamente dispar da minha. Também vos quero agradecer muito pelo amor que me têm dado aqui, pelo conteúdo que eu tenho feito para o YouTube, que não tem sido muito, mas que algumas pessoas com que eu falei que me disseram isso, ou com que eu vou falando, que me pedem que eu volte. Estou aqui. Espero poder continuar a ter alguma consistência, mas olha, não vos vou prometer isso, mas gostava de o fazer. Muito obrigada por todo esse apoio. Se gostaram do vídeo, já sabem, ponham um like, comentem com as coisas que eu já fui falando, se gostaram ou não destes livros, quais é que são as vossas opiniões sobre eles, se ficaram com vontade de ler algum. E olhem, partilhem também o canal, por favor, com outras pessoas, para ver se criamos mais conversas sobre livros com mais pessoas, e se este entusiasmo que eu tenho com os meus livros pode chegar a mais alguém. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.